Cumprimento o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria e de felicidade de poder estar aqui, né? A igreja pode se assentar. Fica à vontade. Culto gostoso, né? Deus já tem falado através dos louvores, através da oportunidade. Deus já tem trabalhado aqui grandemente. Creio que eu sempre falo, é só colocar a cereja no bolo, né? Porque o bolo já está pronto aqui. Maravilha que o Senhor tem feito nesse lugar. Abra as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 17 e o 18. Glória a Deus. Livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 17 e o versículo de número 18. Diz assim o texto: E eu, quando eu vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Não temas. Não temas. Não temas. Irmão, eu estava até me perguntando que eu ia pregar hoje, porque o culto tomou uma direção escatológica, falando da volta de Cristo. Os louvores já logo no começo já eu falei, meu Deus, dá até medo de pegar o culto assim, né? Mas Deus vai nos dar graça. A igreja ela foi instituída por Deus. E a igreja ela não é eterna na terra. A igreja ela tem um tempo determinado. A igreja ela se inicia ali no Pentecoste falando. É ali que nós temos o pontapé inicial da igreja. Porque é no Pentecoste que Pedro vai pregar e as primeiras almas vão se converter a Cristo. O pontapé inicial na igreja, quem dá, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele desce sobre aqueles homens e mulheres que estavam ali guardados naquela casa. Então eles tomam coragem para poder obedecer à ordem de Deus. Qual era a ordem de Jesus? A ordem de Jesus era única: ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Então nós vemos que o início da igreja foi repleto de diversos sinais. Deus derramou diversos sinais sobre a sua igreja. O Espírito Santo foi um. A ousadia para pregar foi outra. E as primeiras pregações, ou os primeiros sermões que os apóstolos pregaram, pastor Francisco, foram 5.000 almas convertidas a Cristo, depois mais 3.000 almas, e as pessoas foram se convertendo à enxurrada da igreja. Era maravilha. Os discípulos pregavam, faziam sinais, prendiam-se os discípulos, e Deus, de uma forma milagrosa, os soltava. Deus enviou até anjos para poder soltar os seus discípulos. Mas a Bíblia vai dizer na sua frente que Estevão é morto. E quando Estevão é morto, se levanta um homem para poder lutar contra a igreja de Deus. E esse homem
homem é Saulo. O engraçado é que Deus pega esse homem e transforma para ele se tornar uma grande ferramenta na sua mão. Mas mesmo assim a igreja não teve sossego. Depois da perseguição de Paulo, veio a perseguição dos judeus. Os judeus começam a pregar: Tiago é morto. E isso agrada o rei Herodes. Os discípulos saem, cada um no seu canto. A igreja, na história da igreja, a gente vemos 3 perseguições implacáveis contra a igreja. A primeira perseguição que o Império Romano teve contra a igreja foi no reinado do imperador Nero. Roma estava lotada de cristãos. E Nero, para poder tentar defender o seu império, ele bota fogo em Roma. E nisso ele vai culpar quem? Os cristãos que estão em Roma. Foi Nero que mata Pedro. Foi Nero que mata Paulo. Nero morre. A igreja passa um pouco tempo de sossego e paz. E mesmo assim a igreja vai crescendo. Se Nero governou no ano 70, mais ou menos, já no ano 90, levanta-se uma nova parte, perseguição contra a igreja. Domiciano, o imperador. E esse imperador Domiciano, ele decide matar os cristãos, fechar a igreja. E o engraçado é que ele pega alguns líderes da igreja e faz uma prisão chamada Ilha de Patmos. E é nesse contexto que o Apocalipse é escrito. Num contexto onde a igreja está sofrendo fortes perseguições, onde dizer ser cristão não é glamouroso como hoje. Dizer que é cristão, louvar a Deus, vocês talvez não receberia palmas, mas sim receberia chicotada e morte. Os discípulos já estavam mortos. Havia um discípulo que tinha andado com Jesus, que era João. João era o único discípulo que estava vivo. João, quando foi chamado por Jesus, quando ele estava pescando, ele era um menino, ele era um garoto. Ele andou 3 anos com Jesus. Ele caminhou com Jesus. Ele viu a morte de Jesus. E ele também viu Jesus sendo ressuscitado. E ele viu Cristo ressurreto. Mas passado algum tempo, agora estamos no ano 90 depois de Cristo. João já não é aquele menino mais. João não tem aquele vigor mais. João é um símbolo para a igreja. Por quê? Porque João é aquele que andou com o mestre. É aquele que ouviu o ensinamento do mestre. E o que o imperador faz? Pega aquele velho homem que ainda com poucas forças, mas pregando a palavra de Deus, joga ele numa ilha. E ali ele fica. E é por isso que João, no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 9, ele vai dizer as seguintes palavras: eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e paciente e da paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Por que, Washington, jogaram João naquela prisão, naquela ilha? Por causa do testemunho da palavra de Deus. João era o marco. E agora vocês imaginem as igrejas por todo o continente asiático, por toda a Europa. Os governantes acharam que poderia derrubar a igreja. O imperador
igreja. Era uma religião nova. Então vamos persegui-los, vamos matá-los, porque assim esse movimento para. E é aqui que nós pegamos a essência do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse não é para te assustar. O livro de Apocalipse não é para você ficar com medo do anticristo. O livro do Apocalipse não é para você ficar chorando, achando que você vai passar pela tribulação. Mas o livro do Apocalipse é uma revelação de Deus para a igreja, para poder dizer para a igreja que mesmo ela sofrendo, mesmo ela passando perseguição, mesmo ela passando por problema, Cristo está no controle da história. Aleluia! Glória a Deus! A história não tomou outro rumo. Cristo está no controle. E segundo, o livro de Apocalipse é para mostrar que Deus cuida da sua igreja. Se você está passando por dificuldade, se você está passando por aprovação, se você está passando por momentos difíceis, saiba de uma coisa: Deus está no controle. Cristo está no controle. No versículo 10, João vai dizer que ele foi arrebatado. No versículo 10 ele vai dizer: e eu fui arrebatado em espírito no Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como sendo de trombeta. João está naquela prisão solitária, olhando os dias passados. De repente, o espírito de João sai e ele recebe essa revelação. E quando ele vê uma voz. E essa voz fala de trás dele, mas não é uma voz comum, é como som de trombeta. E essa voz diz assim: o que vê, escreve um livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a de Efésio, Esmirna, Pérgamos, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então a visão do Cristo glorificado não é uma visão para um único indivíduo. A visão é para a igreja. A visão é para a igreja. E nessa noite eu quero pregar: igreja, o nosso Cristo vive. Esse é o título da minha ministração. Igreja, o nosso Cristo vive. E João foi arrebatado, está tendo a revelação. E ele ouve uma voz por trás dizendo: escreve, João, escreve para a igreja, porque eu estou muito preocupado com a igreja. A igreja está sofrendo perseguição, isso me preocupa. Escreve para a igreja. Você acha que no momento da sua preocupação Deus não fica preocupado com você? Você não sabe que no momento difícil da sua vida Cristo não se preocupa com você? Ele se preocupa. Mas uma coisa ele sabe: que a história está nas suas mãos. João vira o rosto, como todo mundo iria fazer, porque uma voz daquela chama a atenção. E João olha para ver: será que eu consigo enxergar quem está falando comigo? E quando João vira o rosto e olha, no versículo 12 diz assim: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. O que é os 7 castiçais de ouro? Lá no versículo 20, João vai dizer que os 7 castiçais de ouro é o que? São as 7 igrejas. E quando João começa a analisar a visão que ele vê, no versículo 13, ele diz assim: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. O Cristo, ele aparece no meio dos castiçais. Se os 7 castiçais representam as 7 igrejas, o que essa visão diz para a igreja?
que Cristo está no centro da igreja. Aleluia. A centralidade da igreja é Cristo. Não podemos perder o foco. Os nossos louvores é para aquele que está no centro da atenção da igreja. Glória a Deus. A tua oração é para aquele que está no centro da igreja. Os nossos clamores é para aquele que está no meio da igreja. Muitas vezes nós perdemos esse olhar. Muitas vezes nós oramos ou louvamos para multidões. Muitas vezes clamando para pessoas. E Jesus aparece para João no momento difícil da igreja, no meio da igreja. Eu e você somos igreja do Senhor. Isso quer dizer que Jesus é o centro da nossa vida. Aleluia. E João olha aquele que está no centro da igreja. E João agora começa a reparar. E quando ele repara naquele filho do homem, semelhante ao filho do homem, ele vê que ele está com uma veste comprida. E essa veste comprida, no meio tem um cinto. E um cinto de ouro. E João começa a olhar mais e essa visão interessa. Irmão Edivaldo. Ele está no meio da igreja, com uma veste comprida e com um cinto do ouro. João tem que olhar para o rosto dele. E quando João vê, no versículo 14 ele diz: e a sua cabeça e os cabelos eram brancos, como lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. João olha aquela visão, aquele homem com uma veste comprida, com um cinturão de ouro, olha para o rosto e ele vê somente os olhos como chama de fogo e um cabelo branco como a neve. João então começa a reparar mais. Ele olha para a cabeça, passa para o corpo e vai olhar para os pés. E quando ele olha o pé daquela visão, ele diz assim no versículo 5, no versículo 15: e os seus pés, semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra, na sua mão, 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Você consegue entender essa visão? Uma veste comprida, cinto de ouro, cabeça branquinha, cabelo branquinho, os olhos como chama de fogo, os pés reluzentes como metal lançado na fornalha, seu rosto resplandecia como o sol no meio-dia. Quando João vê essa cena, o que João faz? No 17 ele diz: e quando eu vi, caí aos seus pés, e ele pôs sobre mim a sua destra. João não aguenta a visão, e ele cai como morto. João sabe quem é. João conhece porque teve intimidade com ele. Andou 3 anos com ele. João sabe quem é aquela visão. Mas só que João, ele cai como morto. Por que João cai como morto? Porque
Porque João não está preparado para ver o Cristo glorificado. E esse Cristo glorificado pega João como morto, levanta João e diz: João, não temas. João, não temas. Você é um sinal para a minha igreja. Eu tenho um projeto contigo na minha igreja. Você ainda vai escrever para a minha igreja. Você ainda vai falar para a minha igreja. Eu estou falando para pessoas aqui cansadas. Pessoas que chegaram no culto hoje, assim como João chegou. Senhor, estou morto. Senhor, não sei se vou aguentar. Mas o Cristo glorificado, Ele pega na sua mão hoje e diz: você está servindo um Deus vivo. E esse Deus vivo quer colocar você de pé, porque Ele tem projeto para você na sua igreja. Não são essas diversidades que vai parar. Jesus vai dizer: eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu que fui morto e estou vivo. E eu quero terminar essa mensagem dizendo: qual é a visão que você tem de Jesus? Aleluia. Oh, aleluia. Qual é a visão que Cristo está passando para você? Qual é a visão que você tem quando você lê a palavra de Deus? Porque eu imagino João olhando aquela visão e olhando as vestes de Jesus e falando: quando eu vi ele, a veste dele estava salpicada de sangue. Quando eu vi ele não tinha um cinto de couro, não tinha um cinto de ouro, ele tinha uma cruz nas suas costas. Quando eu vi ele, o cabelo dele não era branco como as neves. Quando eu vi ele, a cabeça dele tinha uma coroa, mas o problema é que aquela coroa era uma coroa de espinho e saía sangue sobre suas cabeças. Quando eu vi ele, o olhar era um olhar de sofrimento. Quando eu vi ele, os seus pés estavam pregados numa cruz. Quando eu vi ele estava sofrendo por minha causa. Mas Jesus, ele disse: não é essa visão que eu quero que você tenha de mim. A coroa foi posta na minha cabeça. A cruz, eu fui crucificado, mas eu tenho uma palavra para a minha igreja: eu estou vivo, e o Cristo vivo glorificado, Ele comanda a igreja, e a porta do inferno não prevalece sobre a igreja do Senhor. Se você é a igreja do Senhor, glorifica Ele nessa noite. Aleluia, Jesus. Obrigado, meu Deus. Glória a Deus. Nunca esqueça disso. Você não está servindo um Cristo pregado
morreu, ressuscitou e foi glorificado e está sobre o Pai. E assim como foi dito aqui, recebeu o nome, que é sobre todo nome. E diante desse nome, toda língua confessa e todo joelho dobra. A igreja hoje, eu tenho uma palavra para vocês. A igreja hoje é militante. A igreja milita. A igreja luta. A igreja é sofredora. A igreja, ela é motivo de chacota. A igreja é motivo de escarnio. A igreja é motivo de apontamento. A igreja é motivo de tristeza. A igreja muitas vezes é decepcionada. Mas essa mesma igreja um dia vai encontrar com o Senhor nos ares. E a Bíblia diz que quando nós encontrarmos com Ele, aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E Ele disse: e não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque estaremos com Ele na glória. A igreja que uma vez sofreu aqui na terra estará na ponta do cordeiro com Cristo, e nós cearemos com Ele, e nós estaremos com Ele, e nós cantaremos aquele grande coral, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Enquanto isso milita a batalha, enquanto isso luta pela igreja, enquanto isso batalha a verdadeira batalha, porque nós estaremos com Ele. Não é em vão, não é em vão a nossa luta, não é em vão, porque nós estaremos com Ele na glória. Só quem crê, só quem crê, só quem crê se coloca de pé, só quem crê se coloca de pé. A igreja militante, a igreja está viva, a igreja está viva, a igreja está viva, e Cristo não morreu, Ele ressuscitou. Eu tenho que confessar uma coisa aqui hoje. Ano passado nós tivemos uma reunião. Eu, pastor Marcos, pastora Lídia e pastora Raquel. Algumas pessoas sobre essa reunião. E chegou um momento daquela reunião que um olhou para o outro. E quando um olhou para o outro, o semblante era apenas um. Ano passado nada deu certo. Acusaram pastores aqui nesse lugar. Levantaram falso testemunho contra a liderança. Famílias desunidas. E nós olhamos. Deus, faz uma coisa. E esse ano passado, não tinha grupo de louvor, desde o meio da igreja para cá. Hoje, estamos com um grupo louvando a Deus. Ano passado, acabou-se o ministério de jovens. E hoje, nós estamos com o ministério de jovens louvando a Deus. Ano passado, poucas pessoas deu importância para as crianças. O ministério da criança balançou. E hoje nós estamos com o ministério da criança aqui. Hoje, eu sentado lá em casa, olhei para a Raquel e falei: lembra, Raquel, dos nossos rostos na última reunião? Era como se dissesse: Deus, dá um socorro, porque o trabalho não está desenvolvendo é nós. E hoje, quando eu vejo a igreja de Deus, talvez o número de pessoas que estão aqui vindo no culto de quinta, de sexta, de sábado, pode ser menor. Mas aquela adoração lá no começo, pastor Marcos, eu estou vendo voltar. Aleluia! Aquela intensidade lá no começo, eu estou vendo voltar aqui na igreja.
Isso só mostra uma coisa, que pode vir acusação, pode vir calúnia, pode vir perseguição, mas uma coisa nós se apegamos, a promessa de Jesus que disse: e a porta do inferno não prevalecerá sobre a igreja, e ninguém pode fechar